Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Irmãos, existe um lugar que só os filhos de Deus entram, não é os evangélicos. Existe um lugar que é para você. Pastor, mas é difícil demais. Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você. Amém, irmãos? Se Deus investiu na sua vida, amém, Ele não vai pegar leve com você. Pastor, mas é difícil. Aleluia. O único alimento que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus, é o que Deus fala com você. Porque quando Deus fala o quê? Quem é o verbo vivo? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Quando Deus disse haja luz, quem é que disse eu sou a luz do mundo? Quem que disse? Quando Deus disse haja luz, quem Ele liberou? Quem Ele liberou, irmãos? Quando Deus fala Cristo. Cristo é o verbo vivo. E você o que é? Você é a carta viva, é a extensão da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando ele fala Cristo. Você acha que Deus tem um plano com você? Não. Deus tem um plano com o Espírito que está dentro de você. E sabe o que é que o Espírito está dentro de você? Para quê? Ele está dentro de você para formar Cristo em vós. Não é para melhorar a sua vida, é para matar você, para que o Cristo viva em você, porque Cristo em vós é a esperança dessa terra, irmãos. As pessoas precisam ver Cristo em você. Aleluia, aleluia. Estou animado, irmão, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, então eu vou comer a Bíblia, eu vou ler. Não, a Bíblia não é a sua comida, a Bíblia é o seu cardápio. É o menu. A sua comida é Cristo. Jesus foi claro, ele disse: quem come de mim e bebe de mim permanece em mim. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. O que você come é o que você fala. Glória a Deus. O negócio está bem até no final. Me lembra que eu tenho que falar de 2 Reis 6 ainda, hein? Me lembra disso. Um povo que se alimenta de Cristo, ele não fica dependendo de uma mão na sua cabeça. Orar um pelos outros é bom, e Deus mandou a gente fazer isso, e nós vamos orar. Mas um povo que se alimenta de Cristo não fica na dependência de uma mão sobre a sua cabeça. Um povo que se alimenta de Cristo não cria demandas para a igreja e para o seu pastor. Um povo que se alimenta de Cristo, sabe o que ele faz? Ele serve. Ele serve, ele serve, ele serve. Amém, irmãos? Alguém que entende paternidade espiritual, ele não cria dependência ministerial. Porque a paternidade espiritual não é para botar todo mundo debaixo do braço e dizer é meu, não. É para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. O meu trabalho é ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Amém, irmãos? Então lembre as trevas o que aconteceu na cruz. E eu vou te falar uma coisa. Na hora que eu e você começarmos a ouvir a voz de Deus como Ele quer que a gente ouça, meu irmão, você vai fazer loucura, meu irmão. Quanto tempo faz que você não anda sobre as águas? Quanto tempo faz que você não faz uma doideira em nome de Jesus? Quanto tempo faz? Esse é o problema, a gente está muito racional. Eu sei que temos que apresentar os nossos corpos como um culto racional. Eu sei disso, irmãos. A fé não é mística. A fé não é tola e a fé não é burra. A fé é inteligente, a fé é sábia. Mas a fé é algo sobrenatural, irmão, que você nunca vai conseguir explicar. Quanto tempo faz que você não mete a mão num doente para ele ser curado? Quanto tempo faz que você não aborda pessoas na rua? Quem acredita que um morto pode ressuscitar?
Quem já foi no velório orar por um? Sabe qual é o nosso problema? A gente tem fé, nosso problema é coragem, é fazer o que a gente crê. A gente tem fé e sabe que pode acontecer, a gente não tem a coragem para fazer. Por quê? Porque o que as pessoas vão dizer se não acontecer? Elas vão dizer que você é maluco, que você é doido. E aí você vai ficar parecido com Cristo. Aleluia. Por quê? O Evangelho é loucura. O Evangelho não é algo óbvio. Quem acredita que 3,5 milhões de pessoas andaram por 40 anos num deserto sem comprar um sapato, sem comprar uma marmita, sem comprar uma muda de roupa? Quem acredita nisso? Quem acredita que um homem teve um filho com 100 anos? Quem acredita nisso? Ih, meu Deus, você acredita? Quem acredita que um homem ficou dentro da barriga de um peixe por 3 dias e quando o peixe vomitou ele virou missionário e foi e ganhou uma família inteira, uma nação inteira? Quem acredita? Por que você acredita que pode acontecer com os outros e não pode acontecer algo com você sobrenatural? Aleluia! Oh, aleluia! Pode acontecer algo sobrenatural. Desafia a sua fé. Eu vou desafiar Jesus. Deus não precisa ser desafiado, Ele é fiel. Quem precisa ser é eu e você. Ele é fiel. Deus quer fazer uma aventura com você. Jesus prometeu 3 coisas, principalmente 3 coisas para os seus discípulos: que eles seriam totalmente corajosos, que eles seriam abundantemente felizes e que eles estariam constantemente em problemas. Aleluia, glória a Deus. Deus te capacitou com ferramentas, querido. Oh, meu Deus, Deus te capacitou com ferramentas. Corajosos e felizes. Homens corajosos e felizes só se destacam em meio de problemas. Por isso a minha consciência, a minha razão, ela precisa estar submissa à vontade de Deus. Porque Deus pode me pedir para fazer algo que foge da minha razão. Foge da minha razão. Aí você vai dizer: não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Mas quer saber? Até o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz o que Deus deixa, ou então o que você permite. Irmãos, nós precisamos entender se nós queremos mesmo um avivamento nas nossas vidas, ou nós vamos viver só de picos de avivamento. O que estamos vivendo é um avivamento ou um pico de avivamento? Porque se for só picos de avivamento, não terá nenhuma garantia a nossa descendência. Nossos filhos não terão nenhuma garantia de fazer parte desse processo do Evangelho eterno. Aleluia. Lá em casa, meus filhos, quando ficam doentes, ou minhas netas, antes de levar no médico, eles ligam para mim. Por quê? Porque meus filhos foram criados na igreja, vendo o pai ser usado por Deus para fazer milagres. Então quando a filha está doente, pai, ora aí que a minha filha está com febre. Pai, estou indo no médico levar fulano. Você pode orar? Posso, filha. Esses dias a menina caiu da cadeira, nossa neta menor caiu da cadeira, com o rostinho no chão da cadeira que ela estava alimentando. Minha filha dando comidinha para ela. Quando virou para pegar a comidinha, ela fez um sacão com a cadeira e caiu com a cadeira e tudo. Desacordou. E minha filha foi, o marido com a criança no colo, no banco de trás, e ela dirigindo. E ele abria a janela do carro, botava a criança para fora, ela apagada, a criança apagada, levando para a Unimed, para o médico. E ela ligou para mim, no viva voz do carro, disse: pai, ora aí que a Catarina está desacordada, a gente está levando ela no médico. Disse: calma, fica tranquilo, Catarina, acorde em nome de Jesus. Você tem uma promessa, você é minha neta. Pisaram no hospital, a menina acordou desse jeito, examinado, tomografia, série de coisas. Não tem nada. O que aconteceu? Ela: não tem nada, pode ir embora. Deixa eu te falar uma coisa: experimente, desafie a sua fé. Não aceite tudo. Põe o pé. Se você põe o pé, Deus põe o chão. Você está esperando Deus botar o chão para você botar o pé? Não, irmãos.
Aleluia. Bota o pé que Deus põe o chão. Aleluia. Eliseu está lá. Aí um dos filhos dos profetas percebe que o lugar está pequeno. Quem é que percebeu que o lugar estava pequeno? Eliseu? Ou foi os filhos dos profetas? Foi os filhos dos profetas, os discípulos. Eles perceberam, quem percebeu que o lugar era pequeno, que a casa precisava aumentar, foi o pai. Ou melhor, foi o filho, não foi os pais. Foi os filhos. E eles falaram o que para Eliseu? Vamos até o Jordão. Interessante que a palavra Jordão significa aquele que desce. É um rio que tem 426 metros abaixo do nível do mar. Ele corre para cima, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Então, se eu quero crescer, eu tenho que descer. Vamos até o Jordão. Aquele que desce, você não cresce sem descer, querido. E eles disseram, cada um traga uma viga. E a gente vai trazer uma viga e vai fazer o lugar crescer. Irmãos, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Porque se nós vamos crescer, toda viga é importante. Amém? Não é só a minha viga que é importante, a sua viga é importante também. A viga do irmão que está lá cuidando do estacionamento também é importante. A viga da irmã que preparou o café para a gente é importante. E por sinal, tem uma empadinha ali que nem Salomão em toda a sua glória comeu ela. Salomão não conhecia cuscuz não, meu filho. Então toda viga é importante. Se nós vamos construir algo, não tem eu sou maior e você é menor. Não, toda viga é importante. Amém, irmão? Não tem problema as formas, um é diferente. Tem irmãos que passam por mim e dizem, aí pastor. Outro diz, e aí pastor, pai do Senhor. Outro diz, Shalom Adonai. É confusão, irmão. Um diz, a paz e graça. Esse dia me ligaram lá na igreja e perguntaram, pastor, a sua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Eu digo, irmão, isso interessa. As pessoas estão discutindo por coisas que não influem, não contribuem, nem auxiliam. Nem dá para conjugar o verbo. As pessoas estão brigando por coisas inúteis. E as pessoas indo para o inferno ao nosso redor. E nós discutindo se guarda o sábado ou se guarda o domingo. Guarda todo dia de uma vez, irmão. As pessoas perguntam para mim, você é pentecostal ou você é tradicional? Eu digo, eu sou integral. Sabe aquele pão integral que os gordinhos comem, os magrinhos também? Não faz mal para ninguém? É eu. Aleluia. Se é para ser integral, se é para ser pentecostal, eu também sei. Abra sua Bíblia comigo nesta noite. Se é para ser tradicional, a paz, queridos. Preste atenção. Irmão, que frescurada. Dá nojo. As pessoas discutindo por coisas nada a ver. Alguém me disse assim, pastor, o senhor dá ceia para criança? Eu digo, damos. É pecado. Eu digo, meu irmão, a Al-Qaeda dá metralhadora para criança, o traficante da cocaína. Você acha que Jesus vai brigar comigo porque eu dou ceia? Eles são mais puros do que nós. E as pessoas ficam discutindo coisas que não influem, não contribuem e nem auxiliam. Não ajuda. Sabe, quando Jesus chegou, irmãos, Israel estava tão intoxicado de religião, e Jesus andava no meio de gente. Jesus era tão parecido com gente, pastor Paulo, que Judas disse assim, o homem que eu beijar, esse é Jesus. De tão igual a todo mundo que ele era. Jesus comia na casa da sogra do Pedro. Jesus visitava os amigos em Betânia, Marta, Lázaro e Maria. Ah, meu Deus, trabalhava o dia inteiro.
Orava a madrugada toda. Aí o pessoal pergunta: ele não dormia? Dormia na tempestade. Porque quem passa tempo com gente, tempo com Deus, dorme em qualquer lugar, meu irmão. Dorme em qualquer ambiente, nada vai tirá-lo dali. Aleluia, levante a sua mão e dá um glória a Deus aqui agora, aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Canaã é para frente, irmãos. Vão para cima. E Deus não se agrada, disso, irmão. Eu vou te falar uma coisa: Judas só não foi salvo porque ele correu para o lado errado. Quando ele se arrependeu, a gente diz: ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele se arrependeu sim, ele foi lá devolver as moedas. O problema é que ele correu para a religião, ele não correu para a cruz. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Ela vai colocar mais peso sobre você. Mas se você corre para a cruz, se Judas tivesse corrido para a cruz naquele dia, ele ia ouvir Jesus dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele correu para a religião. Ei, quando você fizer uma caca, quando você fizer uma mazela, porque você vai fazer, quando você errar e pecar, porque isso vai acontecer, não corra para a religião, corra para a cruz. Corra para a cruz, porque a cruz é o lugar de pecadores. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Então aproveite a vida de todo mundo. Preserve a essência. Nós temos que preservar a essência. A forma pode ser diferente, mas a massa não. A forma pode ser diferente. Se você botar a massa de um bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar redondo. Se você botar a massa de um bolo numa forma quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Mas o gosto vai ficar o mesmo. Você olha para essa água aqui, tá limpa ou não tá? Tá limpa, mas você não sabe se ela tá pura. Já te digo, está pura. Sabe quem é que sabe que está pura? Quem experimenta. E você é como essa garrafa d'água aqui, ó. E tudo que Deus quer é tirar o rótulo que atrapalha de ver o que tem dentro. Tudo que Deus quer é isso, limpar você por fora, para mostrar tudo que você tem por dentro. Aleluia. Não disperse ninguém, não despreze ninguém, não solte a mão de ninguém. No que depender de você, tenha paz com todos, acredite em todos. Mas eu vou me decepcionar. Vai. Confiar é correr riscos, amar é correr riscos. Mas isso é evangelho, e você foi chamado para amar, e você foi chamado para confiar, e você foi chamado para acreditar sempre. Aleluia. Acredite sempre. O cara que negou Jesus, Jesus foi atrás dele e disse: vamos abrir uma igreja, vamos começar um ministério, cuida das minhas ovelhas. Ele disse: mas Senhor, cuide das minhas ovelhas. E nós ficamos discutindo e botando pessoas nas prateleiras. Esse é bom, esse não é. Esse é bom, esse não é. Nada é bom e nada é ruim até que termine. Um dia chamaram Jesus bom mestre. Ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom, é meu Pai que está no céu. E por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ainda não tinha terminado a obra. Para Deus só é bom o que termina bem, não é o que começa bem. Quando é que ele diz servo bom e fiel? No final da vida ou no começo dela? É no final. Quando é que ele criava uma coisa e dizia no final do dia? E viu Deus que era bom. No começo ou no fim do dia? Então nada é bom e nada é ruim. Você vai ver muita coisa boa ficar ruim, mas você vai ver muita coisa ruim ficar boa. Acredite nas pessoas, confie nelas. Mas eu não vou confiar. Confia. Sabe para quem Jesus deu o dinheiro para cuidar?
Sabe para quem cuidava do dinheiro do ministério de Jesus? Era o ladrão. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia, acreditava que a qualquer momento ele podia ser transformado. E sabe que ninguém se converteu antes da cruz? Perceba, ninguém se converteu antes da cruz. Por quê? Só que depois da cruz, no primeiro culto, 3.000 almas entregavam a vida para Cristo. Mas antes da cruz ninguém. Ele dizia: eu prego para que vocês ouvindo não ouçam, e não creiam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Porque quem se converte sem cruz se converte ao benefício do Evangelho, não à eternidade do Evangelho. Mas depois da cruz, aí aqueles que negaram morreram crendo. Aqueles que fugiram nunca mais fugiram. Aleluia. Esse é o poder do Evangelho. Você pode colocar em várias formas diferentes. Deus colocou o Espírito dele em várias formas, mas o gosto é o mesmo. Então conserve o que o Espírito está fazendo. Não adianta inovar se não for para renovar. Nós somos chamados para edificar uns aos outros. Aí eles viram que o lugar era pequeno, disseram: vamos descer ao Jordão e cada um traga uma viga. Tudo bem, vai lá. Só que eles olharam para Eliseu e disseram o quê? Vão com a gente. Vem com a gente, Eliseu. Eliseu disse: ok, eu vou. Irmão, eu amo isso, quando pais e filhos trabalham juntos. Eu amo isso quando uma nova geração, às vezes a nova geração, na força do calor, diz assim: Deus está levantando uma nova geração. Aprenda uma coisa: Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Porque se Ele tiver que levantar uma nova, significa que a anterior falhou. Deus é um Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. O pai no Velho Testamento e o filho no Novo. O pai no Velho apontando para o filho, o filho no Novo dizendo: meu pai disse, eu faço o que meu pai falou, eu só ando onde meu pai andou, eu só vivo o que meu pai vive. E o pai dizendo: virá o Messias, e ele falará de mim, ele mostrará todas as coisas, ele será o Salvador. Pai e filho trabalharam juntos aqui. A Bíblia é paternidade pura. Aleluia. Jesus não veio começar uma religião Israel já tinha. Jesus veio mostrar para a gente um pai. Aleluia. E ninguém vai ao pai a não ser... Toda religião tem um Deus, não tem? Toda religião que você conhece tem um Deus, mas um pai. Muitos profetas podem te levar em uma religião. Toda religião tem um Deus, mas um pai não. Um pai só o cristianismo tem. Por quê? Porque seu filho veio aqui e nos revelou o Pai. O problema é quando nós queremos aumentar a casa sem o fundamento dos pais. Aqueles jovens, eles entendiam, eles eram filhos dos profetas. Eles identificaram que a casa precisava crescer, mas eles pensaram: nós não podemos crescer sem um pai. Nós não podemos crescer sem o pai. O pai vai nos mostrar o que realmente deve ser feito. Lembra que quando Deus mandou Samuel ungir Davi, lembra disso? Ele não disse: Samuel, vai na casa de Davi. Ele disse: vai na casa de Jessé. Porque dentre os seus filhos tem um rei que é para mim. Davi um dia derruba o gigante, mata aquele gigante, arranca a sua cabeça com a sua própria espada, traz a cabeça de Golias na mão. Está na Bíblia. E Saul fica olhando aquela cena, Davi vindo com a cabeça de Golias na mão. Saul pergunta para Abner: Abner, de quem é filho esse menino? Ele não pergunta quem é Davi, ele pergunta: quem é o pai desse menino? E Davi vem chegando perto de Saul com a cabeça de Golias na mão e com a espada na outra. E quando ele chega, Saul pergunta: menino, de
quem você é filho? Ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Você está me entendendo? Irmão, se o filho derruba gigante, meu filho, o pai derruba exército. Eles não foram crescer sozinhos. Eles não disseram: nós vamos crescer sozinhos. Não. Irmãos, sabe quando Abraão sobe o monte para sacrificar seu filho? Abraão está levando fogo e seu filho carregando a lenha. Isso é avivamento, Pablo. É os filhos mais fortes carregando a lenha e os pais mais experientes mantendo o fogo aceso. Porque do que adianta ter lenha sem fogo? Do que adianta ter sacrifício sem fogo? Do que adianta? A minha oração é que Deus levante homens e mulheres maduros na nossa geração. Isso não tem a ver com a idade cronológica, porque tem pessoas que envelhecem e nunca amadurecem. Eu declaro que Deus vai levantar homens e mulheres maduros na nossa geração, homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Eu quero declarar que Deus vai levantar meninos que vai derrubar gigantes. Eu quero declarar que Deus vai levantar meninos e meninas que vão derrubar gigantes. Aleluia. Quem sabe é seus filhos, quem sabe as suas crianças que estão nas salinhas, quem sabe é seus filhos. Você não sabe quantas noites eu dormi debaixo dos bancos da igreja presbiteriana lá em Itajaí. Quantas noites com os meus avós dormi sentado no banco, nunca morri. Filho nunca foi um problema para servir a Deus, irmãos. Nunca foi uma desculpa. Oxalá, porque mesmo criado na igreja, mesmo depois de desviado, vendendo drogas numa esquina, eu ficava cantando hinos da igreja, porque aquilo não saía de dentro de mim. O diabo podia ter a minha mente, mas nunca teve meu espírito, porque o espírito clama: Abba, Pai. Aleluia. Por isso que as pessoas que servem ao diabo, elas servem na mente, mas no espírito. Por isso que quando elas voltam da endemoniação, elas não sabem o que aconteceu. Mas uma pessoa que serve a Deus no espírito, a sua mente é renovada, não é possuída. A sua mente é renovada, dia após dia, a sua mente é renovada. Amém, irmãos? Então eles levaram Eliseu, e graças a Deus, pastores, que eles levaram Eliseu, porque eles estão lá trabalhando, todo mundo na força do calor do trabalho. De repente o machado caiu, e quando caiu, o cara pôs a mão e disse: meu Deus, era emprestado esse machado. E é emprestado mesmo, um dia você vai ter que devolver. Um dia você vai ter que devolver tudo que Deus te entregou. Um dia você vai estar diante do Criador e você vai ter que devolver. Você vai ter que prestar conta do que você fez com o dinheiro que Ele te deu, com a sabedoria que Ele te deu, com a influência que Ele te deu, com as canetas de autoridade que Ele te deu. Eu prego isso aos políticos do Brasil. Eu digo: Deus te colocou em cadeiras de autoridade, e Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te levantar, para você ser voz para quem não tem. Deus só tem um motivo para sentar você em cadeiras de autoridade e te entregar canetas de autoridade, para você ser voz, ser influência para quem não tem. Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade, e quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela, meu irmão. Aleluia. Um dia você vai ter que devolver o machado, não é seu. Aí a gente diz assim, na força do calor, a gente diz assim: poste, não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Você diz: eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão, é a missão que tem você. É você que pertence à missão, é você que pertence ao chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. E um dia você vai ter que entregar tudo. Um dia você vai estar diante do Criador, e Ele não vai responder suas perguntas, Ele vai responder suas respostas. O que você fez,
com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu entreguei? Você pensou só em você, ou você pensou na tua cidade, pensou nos teus? Você pensou em mais alguém, ou você pensou só em você mesmo? Evangelho, irmãos, ele é corpo. Ele não tem a ver com o indivíduo, ele tem a ver com o corpo. Amém, irmãos? E se eles não tivessem levado Eliseu, meu Deus, como eles iam recuperar o machado? Às vezes, na força, no desejo, na vontade de fazer, pessoas vão perdendo os dons, perdendo o rumo no caminho, vão negociando princípios, vão negociando valores, e o machado caiu. E Eliseu perguntou. Sabe o que me impressiona? É que Eliseu não perguntou: quem derrubou o machado? Ele não disse: quem derrubou o machado? Ele perguntou: aonde caiu? Porque Deus está mais preocupado, se é que ele se preocupa com alguma coisa, ele está mais preocupado em restaurar o que se perdeu do que condenar quem perdeu. Mas parece que às vezes a gente não entende, a gente quer condenar quem perdeu, e Deus está mais preocupado em restaurar. Ele não perguntou quem derrubou, ele perguntou aonde caiu. Onde caiu o machado? Ele não perguntou quem derrubou o machado, quem deixou o machado cair. Ele perguntou onde caiu. E sabe de uma coisa? Quem deixou o machado cair sabe aonde o machado caiu. Sabe ou não sabe, irmão? Todos nós temos um fantasma. Todos nós lutamos com o fantasma. E a gente sabe a parte do muro mais baixa. A gente sabe o lugar das nossas vidas aonde a gente sofre um pouco mais, onde a gente tem algumas mazelas. No lugar mais baixo do muro, faça o que Neemias fez. Coloca um guarda. Não vacila, mano. Não vacila. Como diz lá no Rio, não seja vacilão. Você sabe que tem esse problema? Não anda perto. Sabe, um dia Sansão matou um leão. Lembra dessa história? Eu não vou citar os versículos, depois você procura, tá? Para a gente ganhar tempo. Ele rasgou o leão no meio, lembra disso? E foi embora. Quando ele volta, o que é que tinha? Tinha uma colmeia de mel dentro do leão. Ele foi lá e comeu o mel. Posso dar um conselho para você? Não volte para comer mel de leão que você já matou. Não volte. Já venceu aí, não passa mais aí. Venceu nessa área, sai fora. Tem gente lá na igreja que pergunta para mim: pastor, beber é pecado? Eu digo para você: por quê? Porque você era um bêbado. Você bebia, sua esposa tinha que estar no boteco atrás de você. Então, não, sai daí. Não passa em lugares que você quer provar se já está bom. Não passa aí, irmão. Não passa. Não volta para comer mel de leão que você já matou. Sabe por quê? Porque gigantes que você já venceu, leões que você já matou, seus filhos não vão precisar guerrear com eles. E aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai te entregar por herança. Seus filhos vão colher as vitórias que você venceu com a sua vida. Amém, irmãos? Vícios, pecados, pornografias, coisas que você venceu, seus filhos não vão precisar vencer. Por quê? Porque você já matou o leão. Amém? Você disse: aqui não mais, Satanás. Meus filhos não vão colher isso, porque eu deixo para eles agora um lugar preparado. Você está me entendendo? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos parar de apontar o dedo. Quem derrubou? Foi você, né? Foi você. Não, vamos recuperar o machado. Só me avisa onde caiu. Você sabe onde caiu. Você sabe onde caiu? Peça ajuda. Procure alguém mais experiente. Procure alguém que já recuperou alguns machados. Procure alguém
que sabe como trazer o machado de volta. Aleluia. Só o madeiro pode trazer o machado de volta. É no madeiro. Não adianta orar. Tem que ir para o madeiro. Tem que jogar o madeiro na água. Ah, meu Deus, como é bom viver na graça, irmãos. Como é bom viver na graça e na misericórdia de Deus. Às vezes nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou, do que focado em como nós podemos recuperar. Aí Eliseu diz: caiu aonde? Caiu ali. Eliseu cortou uma madeira, um galho, uma árvore, jogou na cruz. O madeiro traz de volta o que se perdeu. E quando recuperou o machado, Eliseu disse: estende a mão e pega, é seu, devolve. É você que tem que devolver. Estende a mão. Aí tem o teu esforço de recuperar aquilo que se perdeu. Nós precisamos identificar aqui uma série de fatores para uma continuidade saudável. Eu acredito na continuidade. Primeiro, o diagnóstico correto eu preciso ter. Qual é o diagnóstico? Caiu o machado. Irmãos, há uma conspiração no mundo para infantilizar a geração. Há uma conspiração no mundo para que essa geração não cresça. Há uma conspiração para que a geração seja infantilizada. Por quê? Porque menino não tem herança. Não se dá herança para menino. Gálatas 4:1 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Amém, irmão? Deus quer que você cresça. Cresce, irmão. Vai para cima, não tenha medo. Ai, pastor, é muito parecido com soberba. Saber quem você é, estar posicionado, parece que você está sendo soberbo, mas não. Você só sabe quem você é. Simplesmente isso. Lá em Itajaí, quando eu comecei o ministério, irmãos, há 23 anos atrás, os primeiros cultos do Mevan, eu falava assim para a minha galerinha, falava assim para os nossos pastores: nós vamos viajar ao mundo, nós vamos ganhar alma para Jesus, nós vamos plantar igreja no mundo inteiro. Irmãos, eu não saí do meu bairro. Olha o nome do bairro: Invasão. A igreja não foi invadida não, a gente alugou. Deus transformou aquele lugar. Por quê? Porque 6 horas da manhã, às 8, de segunda a sexta, nós íamos para lá orar. Senhor, esse bairro vai ser transformado, essa cidade vai ser transformada. Itajaí era a capital internacional do tráfico de drogas. É a rota, capital não, a rota internacional de tráfico de drogas. Há 20 anos atrás era a capital da AIDS do Brasil, pelo número de habitantes, porque tinha um grande hospital que cuidava de pessoas que tinham a AIDS. Nós carregávamos assim muitos índices negativos, desemprego, irmãos. Irmãos, você entra na internet hoje, você vai ver Itajaí, o maior PIB do estado de Santa Catarina. Está entre as 10 cidades com a maior rentabilidade imobiliária. Pessoas do mundo inteiro estão investindo lá. Por quê, irmãos? Porque a igreja resolveu orar. Claro que não foi só a nossa igreja. Os pastores se reuniam para orar, para clamar pela cidade. Passava carro de som na rua anunciando emprego. Precisa-se disso, precisa-se daquilo. Adão e Eva moravam lá. Aí Deus tirou eles e colocou a gente, e levou a serpente junto, eu espero. Você pode mudar a sua condição. Você pode mudar. Recupere o machado, irmão. Comece a clamar, comece a falar coisas diferentes. Há uma conspiração para que as crianças não cresçam, para que os jovens não cresçam, para que as pessoas não se responsabilizem pelas outras. Há uma conspiração no mundo para que as pessoas não cresçam. Irmãos, por favor. Primeiro, eles tinham o diagnóstico correto. Segundo, eles estavam na companhia das pessoas corretas. Um profeta genuíno. Irmãos, eu e você precisamos andar no trilho profético. Essa casa, ela precisa andar no trilho profético. Pablo e Jaqueline, vocês foram chamados para andar no trilho profético. Amém? O que vai acontecer na igreja, Deus já falou o que vai acontecer na igreja. E eu e você precisamos andar nesse trilho profético. Eliseu, irmãos, eu amo esses homens de conselhos práticos.
Sabe, Eliseu, toda pessoa que ele ajudou, você vai ver ele trazendo para o mundo real. A mulher estava sem azeite, a mulher estava sem dinheiro para pagar a conta. Ele disse: o que tu tens na tua casa? Ele disse: tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de azeite. Ele disse: então pega vasilhas vazias. Você está me entendendo, querido? Pega vasilhas vazias. Eliseu tinha um conselho prático para todo mundo. Um rei procurou ele, Jeoás procurou ele em 2 Reis capítulo 13. E o rei já chegou dizendo: ó, meu pai. Ele disse: o que é que você quer? Ele disse: eu queria saber se nós vamos vencer ou não vamos. Ele disse: abra a janela, lança as flechas. Ele sempre trazia o que era espiritual para um conselho prático. Naamã procurou ele disse: mergulha 7 vezes no Jordão. Alguém disse: tem morte na panela. Ele disse: alguém tem farinha? Bota na panela. Não tiver, pode ser cuscuz. Chega, irmãos, de profetas que só vê morte na panela. Profetas não são para apontar o problema, são para dizer: quem tem farinha? Chega de profetas que só apontam problemas. Irmão, o sujo vai se sujar mais, mas quem é limpo vai se limpar mais, assim diz as Escrituras. Chega de gente dizendo que tem morte na panela, que a igreja está desviada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Não, irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro. Algumas igrejas evangélicas podem estar até desviadas, mas a noiva do Cordeiro, ela não está. Chega de gente na internet, infernautas, os infernautas que só falam mal dos outros, atacando a igreja. Eu gosto daqueles homens que dizem: eu resolvo, deixa comigo, eu vou orar, isso vai mudar. Chega de diagnóstico, irmãos. Chega de diagnóstico. Às vezes alguém para na minha frente e diz: pastor, Deus tem uma palavra para você. Fala, meu filho. Deus vai te levar pelo mundo. Eu digo: eu já sei, obrigado. Respeito a palavra, respeito o profeta, mas isso já acontece. Fala uma coisa que eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Chega de gente mostrando defeitos, problemas. Nós precisamos de alguém como José de Arimateia, alguém que diz: eu vou investir no corpo morto de Cristo. Alguém que foi lá e disse: me dá o corpo, mas está morto, mas eu quero. O que é que você vai fazer? Eu vou lavar o corpo. O que mais? Vou perfumar o corpo. E que mais? Eu vou envolver o corpo num lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Eu vou investir nesse corpo morto. Ninguém acredita nele, ele não faz mais milagres, ele não multiplica mais alimentos. Dá o corpo para mim, eu quero o corpo. Cadê os homens e as mulheres dessa terra, dessa igreja, que vão dizer: eu quero o corpo, eu vou investir em gente que ninguém acredita mais nelas? Só faz isso quem acredita que o corpo vai ressuscitar. E quando o corpo ressuscita, estava cheiroso e limpo. Aleluia. Por favor, querido, invista no corpo. Para recuperar o machado, eu preciso desse caminho, eu não posso ter outro caminho. Amém? Eu amo isso. 3 reis procuraram Eliseu, ele disse: cave no deserto. 2 Reis capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, o rei de Edom, e Josafá procuraram Eliseu porque não tinha água no deserto. Ele disse: cave em covas. Não vai chover, não vai ter trovão, mas todo vale vai se encher de água. Eu gosto desses homens que resolvem. As pessoas que matam no peito e dizem: deixa para mim, deixa que eu resolvo. Você fala para alguém assim: Deus vai nos dar 5.000 almas. As pessoas ficam: onde é que a gente vai comprar 5.000 cadeiras? Ah, irmão, eu não aguento isso.
Então eu andava dentro da igreja há 23 anos atrás, dizendo: nós vamos viajar o mundo, nós vamos ganhar milhões de almas para Jesus. Eu não tinha saído da América, irmão, da América Latina. O lugar mais longe que eu tinha ido era na Argentina, 1.800 quilômetros da minha casa. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e o mundo vai vir aqui em Itajaí para ouvir a gente. Tinha uns irmãos que faziam assim, eu olhava na cara deles, eu sabia que eles não estavam acreditando. Aí um dia eles me disseram assim: pastor, um dia eu falei para um pastor, ele não era da minha equipe não, conversando com o pastor, eu disse: rapaz, Deus falou comigo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos andar assim. Deus falou que vai passar milhões na nossa mão todos os anos, nós vamos investir milhões nas nações. Esse pastor olhava para mim, ele é bem racional, ele disse assim: Luiz, posso te dar uma palavra? Eu digo: pode, claro. Ele disse: cara, sabe qual é o seu problema? Você é muito sonhador, você tem que ser mais realista. Eu olhei para ele e disse assim: você sabe qual é a diferença do realista e do sonhador? Ele disse: fala. Eu disse: é o que o realista sabe aonde vai, e o sonhador já esteve lá. Eu já estive lá, mano. Sabe? Não é pecado você entrar nesses lugares que Deus tem para você. Ei, não aceite nada menos do que a presença de Deus. Eu vou repetir: não aceite nada menos do que a presença de Deus na sua vida. Não aceite, não aceite. Se for só anjo, não aceite. Faça como Moisés: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não aceite. Não aceite só anjo. Não aceite só um nuance. Não aceite só uma teofania. Não queira nada menos do que o capote, do que o peso da sua glória, o peso da sua presença, o peso do seu amor. Se vamos fazer alguma coisa com Cristo, se é para sofrer, vamos sofrer por coisa grande. Aleluia. Se é para sofrer, vamos sofrer por nações, por missões, vamos sofrer por aquilo que vale a pena, irmãos. E naquele dia eles recuperaram o machado. Então, querido, faça isso. Não faça sozinho. Se você é mais novo, procure alguém mais velho. E se você é mais velho, deixe os meninos achar que tem que crescer, porque tem mesmo. Tem que crescer. Talvez daqui a alguns anos, vai demorar, viu? Mas talvez daqui a alguns anos eu não vou ter mais força para entrar num avião e passar grande parte da minha vida pregando o Evangelho, quase que diariamente. Talvez daqui a alguns anos o diabo pode sentar e dizer assim para mim: Luiz, viu? Não valeu a pena. Você está aí velho, cansado. Ah, irmão, alguém me disse assim esses dias: pastor, sabe qual é o medo que eu tenho? É de ficar velho e não ter uma casa para morar, passar por dificuldades, depois de ter dado a minha vida inteira para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: se na velhice eu estiver mendigando, então não foi para Jesus que eu trabalhei, porque eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Levante as suas mãos e dá o maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Sim! Sim! Aleluia! Então não tenha medo de investir tempo, lágrimas, recursos, força física. Irmão, eu vou morrer aqui. Esse é o meu lugar de morrer. Se algum dia você ouviu o Luiz Hermínio morreu pregando, é verdade. Eu vou morrer pregando.
E se você algum dia ouvir dizer assim, o Luiz Hermínio está com aquele cara é um pecador, o outro lá não sei. É verdade. Eu quero ter a fama do meu Jesus, que era chamado de amigo de pecadores. Essa é a fama que eu quero ter. Não precisa me chamar de apóstolo, nem de pastor, nem de vice-deus. Mas se você ouvir, o Luiz Hermínio, ele anda com... É verdade, eu ando mesmo. Às vezes você vai passar na rua Itajaí, eu estou sentado na rua conversando com um morador de rua. E às vezes eu estou conversando com o presidente. Isso é evangelho de Alfavela a Alphaville. Evangelho é isso, da mansão ao barraco, do pobre, do rico, do preto e do branco. Esse é o evangelho de Jesus, que não faz distinção de ninguém. Todos precisam passar pela cruz. Quer tenha dinheiro, quer não tenha, quer seja famoso. Quer seja alguém comum. Isso é evangelho. Eu quero orar por você. Eu espero com essas palavras vocês tenham despertado nessa noite para falar mais, para recuperar o machado, para recuperar o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu de falar. Amém, irmãos? Tem 3 coisas que vão marcar a sua vida, 3 aferidores de medida de uma aliança de paternidade com Deus. Primeiro é o tempo. O tempo, ele não resolve tudo, mas ele revela tudo. O segundo é a distância. Na ausência você honra, na presença você desfruta. E terceiro é o não. Nós só sabemos que Deus é nosso Pai quando Ele disser não e nós dissermos assim seja. Fica de pé comigo, querido. Quer ser um conquistador ou um consumidor? É você que escolhe. E Abraão não conquistou conquistando, ele conquistou se desprendendo. Ele se desprendeu da terra que ele estava, se desprendeu da família, se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael, se desprendeu de Isaac. E cada vez que ele se desprendia, ele conquistava. Abraão nunca conquistou conquistando, ele sempre conquistou se desprendendo. Isso é evangelho. À medida que você se desprende, você conquista. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.